Vamos abrir a Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. O capítulo vai ser o de número 2. Na verdade, eu vou ler com os irmãos. Como vai ser um estudo, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler com os irmãos alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo de número 2. Palavra de Deus, primeiro livro de Samuel. Nós costumamos falar assim, quando vamos ler as epístolas, dizemos assim: primeira carta, primeira epístola. Quando nós vamos ler os livros que estão no Antigo Testamento, principalmente os 6 históricos que são correspondentes, que são o primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Quando nós lemos esses livros, ou vamos falar a respeito desses livros, a referência não é primeira Crônicas ou primeira Samuel, é primeiro, porque é livro. Então nós falamos primeira carta, porque são cartas no Novo Testamento. No Antigo Testamento são livros, então nós falamos primeiro livro. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Amém? Leia também comigo ainda o verso de número 11. Vou ler aqui, tá? Os irmãos só vão para o número 11 aí, para os irmãos acompanhar. E fez um voto e disse: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, a tua serva não te esqueceres, e se deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça não passará navalha. Versículo de número 23. E respondeu Eucana seu marido: faze o que melhor te agrada, e fica até que o desmames, tão somente cumpra a tua palavra para com o Senhor. E assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até o dia em que o desmamou. Capítulo de número 2, o verso é o de número 11, diz assim: então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante Eli. Só mais 2 versículos, capítulo de número 3, versículo de número 2. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver mais. Capítulo 4, verso de número 13. Capítulo 4, verso 13, por favor. Quando chegou Eli, ele estava assentado então numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo por causa da arca. Vamos orar? Senhor e bendito Deus, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. O Senhor é realmente bom, é maravilhoso. O Senhor habita no meio da tua igreja e novas coisas o Senhor faz a cada dia no meio do seu povo. Obrigado porque foi o Senhor que nos trouxe aqui nesta noite, e é o Senhor também que vai falar conosco nessa noite. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus: ministra a tua palavra aos nossos corações e nos ajuda, nos ensina, meu Deus. Espírito Santo do Senhor, eis aqui a nossa vida, eis-nos aqui como pais que somos, como filhos também que somos, e precisamos aprender a ouvir a tua voz, que é o nosso Pai. Nos ensine a trilhar o caminho certo. Nos ensine, Senhor, a nos adequar à tua verdade. Nos ensina, meu Deus, a nos comportar
comprometer de forma viva, prática com a tua palavra, que a nossa ortodoxia deixe de ser, Senhor Jesus Cristo, simpática, e que ela se torne em uma ortopraxia empática, que nós possamos sair, meu Deus, da teoria e nos tornarmos, Senhor Jesus Cristo, ouvintes, praticantes da tua verdade. Por isso, mais uma vez te pedimos, nos ajude em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento. Glorificado seja Deus nesta noite na sua casa. O tema da ministração nesta noite é esse aí. Nós estamos numa série protegendo a família, e o tema é: pais que cultuam ensinam seus filhos a cultuarem. Eu tive a oportunidade de ler bastante e buscar bastante para poder observar a respeito desta temática, e ver, irmãos, como a palavra de Deus é rica e como nós muitas vezes estamos aquém daquilo que nós realmente necessitávamos ser. E que muitas vezes nós estamos enganando a nós mesmos, vivendo muitas vezes de aparência. E quando nós olhamos para esse texto nessa noite, nós vamos realmente tirar valiosas lições daqui. Nós vivemos hoje em dias que realmente são desafiadores para a família, contudo, ou sobretudo, na verdade, sobre a família cristã. A família cristã, ela tem sido bombardeada dioturnamente. É a mídia através das músicas, moda, comportamento de celebridades, que muitas vezes tentam influenciar a vida dos cristãos. Vez ou outra a gente vê um crente aí falando uma gíria do mundo lá fora. Vez ou outra aí a gente vê o cristão se vestindo como alguém no mundo lá fora. Vez ou outra a gente vê o comportamento de cristãos. É alguém que os irmãos já cuidaram lá, irmãos. Pode olhar para cá. Vez ou outra a gente vê pessoas dentro da igreja que se deixam levar por esse bombardear de sugestões na vida, e a gente precisa estar atento com isso. Quando Deus separou Israel e os enviou para a terra prometida, uma coisa que Deus tem de entendimento muito claro, é o poder da influência daquilo que está à nossa volta. Quando a gente lê a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, vai dizer que a gente tem que ter cuidado com as más companhias, porque elas pervertem os bons costumes. Quando Deus estava dizendo: vocês vão extirpar os adversários, para que vocês não caiam no laço de idolatria iguais a eles, nós vemos que à medida que o povo foi permitindo, foi se tornando conivente com a existência do amigo tão de lado, as pessoas se deixaram influenciar. E hoje a igreja corre esse risco, o risco espiritual no sincretismo religioso. As toalhinhas, o sal grosso, tem igreja aí fazendo a oração do descarrego com arruda. Isso é espiritismo, irmãos. Isso aí é simpatia. E a igreja tem que estar atento com tudo isso, porque se a igreja começar a trocar Deus, o Deus de todas as coisas, por coisas, o ritual que é para nos levar a Deus ficar preso só no ritual, o culto que é para ser dado a Deus, a adoração que é para ser dada a Deus ficar somente no ritual, nós vamos estar vivendo uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé sem profundidade. Nós vamos até conhecer alguma coisa, falar a linguagem de crente, vestir como crente e andar até como crente, mas muitas vezes nós não seremos aquilo que nós muitas vezes pregamos ser. E essa é a grande questão. A adoração que deveria ser devotada ao Criador está, na verdade, muitas vezes sendo dada à criatura, e esse é um grande problema, é um sério problema que a palavra de Deus nos alerta a respeito disso. Você lembra lá de Mateus capítulo 4? Lembra? Quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, a terceira tentação, quando ele mostra todos os reinos da terra para Jesus, e aí ele diz: olha, eu vou te dar tudo isso, a única coisa que você tem que me fazer é E às vezes a gente está vindo para a igreja querendo todas as coisas para adorar a Deus, e Deus, ele não faz, e essa promessa não é de Deus. Quem troca, dá todas as coisas para servir a ele é o diabo. Deus não. Deus quer que você sirva a ele, por ele ser quem ele é. Ao contrário disso, é uma fé inversa, é uma contramão da realidade, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Outra questão muito forte
é que às vezes essa sociedade brasileira, que é hedonista, que é muito egoísta, que busca só o seu próprio bem, ela está vivendo aí vamos dizer assim, um grande risco de cair no abismo. E se a igreja não tomar cuidado, vai junto com ela, porque o nosso propósito é de adorar, e na adoração, a adoração é evocada, é daqui para o céu, é daqui para lá. E às vezes a gente chega na igreja, olhe para mim, igreja, às vezes a gente chega na igreja e fica esperando o louvor fazer alguma coisa. Às vezes a gente chega na igreja e fica esperando o obreiro, o pastor fazer alguma coisa. O culto sou eu que faço. O culto, o sacrifício sou eu que presto. O meu culto não é o irmão da direita, da esquerda ou de trás que vai fazer. E não adianta eu reclamar depois, sair dizendo que não valeu a pena, não prestou, não gostei, não foi do jeito que eu queria. Quem disse que é eu e você que temos que avaliar o culto? Eu acho muito bonito, porque a Bíblia ela chega assim de frente e faz assim, ó, né? Tava lá a igreja primitiva, com os costumes ainda judaizantes, e aí Deus resolve visitar os samaritanos. Capítulo de número 9. Deus visita os samaritanos, e a igreja percebe que os samaritanos creram no Senhor Jesus Cristo, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E aí quem eles resolvem mandar para lá? Pedro? Não, Pedro era tinhoso demais, duro. Não mandar Pedro não, João também não. João tinha pedido para derramar fogo sobre os samaritanos. Manda João não. Quem que a gente vai mandar? Vai mandar alguém com coração bom, alguém que tem um coração cheio de graça, alguém que acredita em desacreditados. Aí essa pessoa aí é o Barnabé. Então manda o Barnabé para lá. Quando o Barnabé chega lá, a Bíblia diz em Samaria, Barnabé vê a igreja adorando a Deus. E a Bíblia diz que ele vê os crentes dançando. E é tão interessante isso, no Senhor. E aí quebra a nossa face de cristianismo falso, porque Barnabé conseguiu ver graça onde alguns veriam desgraça. Barnabé conseguiu ver unção onde alguns veriam carnalidade. Barnabé conseguiu ver presença de Deus onde alguns só avaliariam a casca. Por isso a gente precisa, irmãos, observar como é que nós prestamos culto ao Senhor. Tome cuidado, porque a adoração não é para mim, não é eu e você que temos que avaliar. Ela não tem que ser invocada, ela tem que ser evocada. É daqui para lá. Não é você dizer, Deus, eu cheguei, estou aqui, agora o Senhor pode fazer o que o Senhor tem que fazer. Faz aí, Senhor. Ô Espírito Santo. A gente pensa que vai ser assim. Irmãos, e é sério mesmo que tem gente que pensa que é desse jeito. Hoje eu fui no culto, arrupiei todinho. Meu Deus do céu, hoje foi. Presença de Deus não é quando eu arrupio, quando meus pelos se levantam. Presença de Deus é quando eu começo a viver verdadeiramente a palavra de Deus na minha vida. Isso é presença de Deus. Talvez eu não vá sair pulando, saltitando, ou não vá arrepiar, mas quando eu começo a viver essa palavra, aí sim eu estou sendo um homem e uma mulher cheia da presença de Deus. Diga amém. Corremos um risco muito grande, irmãos, de participarmos de diversas reuniões da comunidade dos salvos, mas sem prestarmos culto ao seu Salvador. É possível oferecermos anos e anos de sacrifícios narcisistas e por fim entender que todos eles foram nulos, porque o sacrifício nunca foi dado a Deus. Vou lá na igreja hoje porque Deus vai me abençoar. Eu vou lá na igreja hoje porque Deus tem que me responder àquela causa. Eu vou lá, Deus, porque Deus tem. Não é, Deus não tem nada. O que Deus deveria fazer ou quis fazer, Ele já fez. Agora a gente que deve a Ele. E a gente nunca vai conseguir pagar essa dívida eterna. Então daqui para lá é só graça, irmãos. À medida que Ele for abençoando, é gratidão que a gente deve expressar e louvor ao seu santo, bendito, eterno nome. A gente corre muito esse risco de oferecer sacrifícios de tolos, e o Senhor vai dizer lá em Eclesiastes 5:4 que Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Ele está dizendo, é melhor que você nem venha para o culto, fique em casa. Esse tipo de culto eu não quero não. Senhor Jesus lá em Mateus 7, 21 a 23, ele diz, vai ter gente que naquele dia vai chegar diante de mim e vai dizer assim, uai Senhor, eu disse Senhor, Senhor, eu profetizei, eu estava lá na igreja, eu até fazia aviãozinho. E ele vai dizer, se eu nem conheço você, quem você é?
te aparta de mim. A gente tem que tomar cuidado com a nossa forma de cultuar. A nação de Israel, desde os seus primórdios, desde Abraão, ela sempre teve o enfoque, o culto a Yahvé. E as nações vizinhas sempre de alguma forma buscaram corromper. É isso que o corpo, o Senhor faz analogia na sua palavra, que a igreja é o corpo espiritual do Senhor. É ou não é? É o corpo espiritual. E o pecado, ele é um vírus, irmãos, que pode fazer todo o corpo perecer. Nós sabemos, estamos vivendo uma realidade aqui, nesses dias atuais, a respeito da Zika, né? Do Zika vírus aí, que tem de alguma forma tão de perto, é assustado muita gente. É ou não é? É ou não é? E aí a gente fica com medo de um mosquitinho desse tamanho fazer esse corpão todinho aqui para a cama. Faz ou não faz? Isso é uma analogia correta para a vida nossa com o pecado. O pecado não precisa ser grande não, irmãos. Às vezes ele te pega e você nem vê. E quando você vê, você já está de cama espiritual, já está dormente espiritual. Então tem que tomar cuidado. Amém? Outra questão que nós devemos observar é que as crianças, desde muito pequenas, eram ensinadas por seus pais a cultuar, a prestar honra, reverenciar, venerar, adorar ao Eterno. Isso aqui, irmãos, essa questão aqui é cultuar. Quando eu cultuo a Deus, eu presto honra a Deus. Quando eu cultuo a Deus, eu reverencio a Deus. E reverenciar é saber que Ele é maior e que eu sou menor. Reverenciar é saber que Ele que tem que ser honrado aqui no meio. Não é eu que tenho que aparecer, Ele que tem que aparecer. É aquela analogia, né? Que quando o sumo sacerdote adentrava dentro do Santo dos Santos, a glória de Deus descia sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins, e a fumaça enchia aquele lugar. O sumo sacerdote sumia, só a glória de Deus ficava naquele lugar. Assim deve ser a nossa vida diante do Senhor, prestando nosso culto a Deus. Amém? Então nós precisamos guardar isso. Precisamos ensinar os nossos filhos a reverenciar a Deus, a adorar a Deus. Nós precisamos ensinar isso. O enfoque educacional da nação de Israel era muito sério. A palavra de Deus era inculca, fala, ensina. Provérbios 22 é ensina o menino. Ele não vai esquecer do caminho não. Se você ensinar ele no caminho, ele vai aprender. Ensinar no caminho é sendo exemplo. Ensine o menino. É tempo, irmãos, de nós recuperarmos aquilo que nós temos perdido. É tempo de nós também aprender e replicar aquilo pelo qual nós fomos criados. Vamos abordar agora a vida de dois homens, dois líderes, dois patriarcas. Quando eu falo patriarca, eu já estou dizendo pai de família. Ficou redundante aí no seu esboço, mas é isso mesmo. Dois sacerdotes, dois pais. De um lado Eucana, um levita de Ramá, ele era efraimita. De outro, um levita, sumo sacerdote de Siló, Eli. Dois perfis a serem observados, duas histórias a serem recontadas e duas lições a serem aprendidas. E aí pais e filhos, qual que é as lições que nós podemos tirar daqui? Nós temos aqui inicialmente um contraste entre os dois, Eucana e Eli. São dois homens, um é polígamo e o outro era sacerdote em Siló. São dois pais que aparentemente serviam ao mesmo Deus, mas cuidado, que às vezes a aparência engana, viu? Um era pastor e o outro, ele era da linhagem dos obreiros. E aí a gente vai observar nos dois que uma coisa que parecia ser não era. E a gente tem que ficar atento. Eucana, a criatura. Eu coloquei aí o primeiro ponto. A primeira referência que nós temos de Eucana aí na palavra de Deus é em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. O texto vai dizer assim, nós lemos o texto. O texto aí diz assim: houve um homem, né, de Ramataim Zofim. Os irmãos têm que estar com a Bíblia aberta para vocês conseguirem acompanhar o que eu estou falando. É estudo bíblico, por isso que eu pedi para vocês estarem com a Bíblia aberta. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, de Tou, de Zuf, efraimita. Amém? A palavra aí, o termo empregado no hebraico, ouve, que foi traduzido para o português, seria vav.
Não foi essa expressão usada. Na verdade, o verbo utilizado no original é o verbo ser no tempo passado, era. Porque não houve, e sim era. Houve um homem, e ao invés de ser houve um homem, era um homem. Porque houve, na conotação hebraica, dá o entendimento que era uma lenda, que poderia abrir margem para ser um conto. Não é, na verdade, era uma vez um homem, mas era um homem, existiu ali um homem, é uma história real. E quando nós observamos, empregando aqui o verbo no tempo correto, nós entendemos que esse homem ele não era um vulto, ele não era uma história, não foi um produto da imaginação na mente de um escriba judeu. Na verdade, é possível olhar para esse homem, que era um personagem real, bíblico, e aprender muito com ele. Aprender com os erros e com os acertos. Os acertos evitá-los, e os erros, os acertos repeti-los, e os erros evitá-los. Amém? O nome Eucana significa Deus criou, ou criatura. Isso aqui tem uma referência muito forte para a nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus, a partir do momento em que nós fomos criados pelo Senhor, a partir do momento em que a criatura que gozava de uma plena comunhão pecou, se afastou do Senhor, o ser humano que outrora era filho, tornou-se criatura. O ser humano que outrora gozava de intimidade, tornou-se excluído da presença do Senhor. E aí nós vamos ver a linhagem desse homem, Eucana, que ele vem de uma linhagem santa, pura. E aí ele recebe um nome de fato que é criatura. A gente vai aprender aqui algo especial para a nossa vida, observando a vida desse homem, a princípio do título que ele tem, a partir do seu nome, de que todos nós nascemos desse jeito, nascemos como criatura. E o cristão, ele é o único ser, eu falava isso essa semana para os irmãos, é o único ser, o cristão, ele é o único ser que vai nascer duas vezes, e provavelmente vai morrer uma vez. E se Jesus voltar antes, ele não morre nenhuma. Nasce uma vez na vida física, e outra vez um novo nascimento na vida espiritual. E se Jesus voltar, a gente nem passa pela morte, é transformado e sobe para o céu. Mas se Jesus voltar, não voltar, a gente morre, mas só uma vez. Agora aquele que não nasceu ainda no Senhor, ele provavelmente nasceu uma vez fisicamente, e provavelmente vai morrer duas mortes. Primeira, a morte física, e segunda, a morte eterna, a morte espiritual. Eucana nos ensina muito que, sendo criaturas, nós temos a chance de nos tornar filhos. A palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo de número 8, verso 18 a 20. Você nem precisa abrir, deixa aí no texto de Samuel. Olha o que é que diz o texto. Porque tenho para mim por certo que os sofrimentos no tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada. Está dizendo que Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. A ardente expectativa da criatura aguarda a revelação como filho de Deus. Hoje nós temos essa ideia de um dia sermos herdeiros com Cristo na glória. E aí ele está dizendo que existe uma expectativa, existe uma esperança. E ele continua, ele diz assim: pois a criatura está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado, que nos fez nascer como criaturas. Mas aí ele finaliza dizendo: mas na esperança que a própria criatura tem, é que ela será redimida. O corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, diz, e ela vai ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade na glória como filhos de Deus. Amém? Então hoje, o corpo humano, ele é corruptível. A criatura, ou seja, a essência efêmera, essa essência que morre, que padece, que a gente tem que lutar contra ela todo dia, às vezes mordendo, às vezes orando, jejuando para matar ela. A gente tem que colocar ela debaixo do joelho para poder vencer.
E aí essa essência, a Bíblia diz que nós vamos alimentando a esperança, a fé, a expectativa no Senhor, e uma glória que breve o Senhor irá de revelar na nossa vida. Nós estaremos então perdendo essa essência corruptível, nos revestindo de glória para nos tornarmos plenamente filhos de Deus e estarmos com o Senhor na eternidade. Amém, irmãos? Então nós aprendemos aqui que como criatura, como criados de Deus, nós temos aí uma esperança maravilhosa, e Elcana nos ensina isso. Tem problema meu nome não ser outro, sou criatura, mas eu tenho a expectativa de também filho. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto crerem no seu nome, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Amém? Hoje nós somos filhos por adoção, através da pessoa de Jesus Cristo e do seu sangue derramado por nós. Esse homem, Elcana, ele não era perfeito não, irmãos. Ele não era perfeito. Não pense você que ele era polígamo. O que que significa isso? Tinha 2 esposas. E a Bíblia vai falar a respeito disso. A lei, é bem claro, eu deixei aí, que a lei não liberava, no entanto tolerava. Era uma prática do povo cananeu. E o código de Hammurabi, que era a lei que existia na terra de Sinai, nas nações cananeias e caldeias, permitia que o homem tivesse mais de uma mulher. À medida que, se a primeira esposa fosse estéril, ele poderia então, para que a sua semente não morresse, ele poderia adquirir uma nova esposa. A Bíblia vai falar isso lá em Deuteronômio 21, 15 a 17. Mas o texto vai dizer bem claro, nesse texto, que era o primeiro filho, era da amada. Se ela tivesse um filho, era o filho dela que seria o primogênito. Se ela nascesse um mesmo depois de outros, era de lá que vinha a linhagem principal. Eu acho tão bonito isso. Vocês lembram de Jacó? Lembra de Jacó? Casou com 2, um ele amava, a outra ele não gostava muito não. A Bíblia diz que ele gostava, tem até gente que brinca aí, né? Diz que Jacó era analfabeto, amava a Raquel e não lia. Mas não é que ele não lia, não, é que ele amava a Raquel e não a Lia, sua esposa. Entendeu agora, né, irmão? Até riu. Não tem problema rir atrasado não, irmão. Quando foi para nascer os filhos, ela teve 6 filhos e uma filha. Vocês lembram disso? Os primeiros 6 filhos dela, cada um vinha com a palavra de esperança. Glória ao Senhor, louvor a Deus. E foi daquela mulher, da primeira esposa, Lia, que saiu Judá. Vocês sabiam disso? E que a essência, a descendência do Filho de Deus vem dela. O primogênito da casa de Israel, da casa de Jacó, se tornou Judá, porque Rúben dormiu com Bila e pecou, perdeu a primogenitura. Simeão e Levi mataram os filhos de Siquém e perderam a primogenitura. Era o primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto foi Judá. E aí Judá recebe a primogenitura no lugar dos outros 3. E aí que a gente observa que Deus, ele prima por cumprir o princípio ensinado por ele lá em Gênesis 2:24. Deixa o homem pai e mãe, unir-se a sua, o artigo é feminino, direcionado a uma única pessoa, a sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Deus consolida ali o casamento entre uma mulher e um homem. Amém, irmãos? Então Deus, ele olhava dessa forma. O Elcana, ele não era perfeito, se tornou polígamo, teve essa brecha na lei e acabou se casando. A Bíblia vai dizer que ele teve uma primeira esposa, chamava Ana, e Ana significa graça, agraciada, abençoada. Mas na verdade essa Ana vivia chorando, vivia desesperada, vivia procurando uma resposta de Deus que parece que nunca ia chegar. E a outra era Penina. Penina significa rubi, joia. E ela se achava isso mesmo, irmãos. Ela se achava tal. A Bíblia diz lá em Provérbios 31:10 que mulher virtuosa, né, é como uma joia. Quem que vai achar essa mulher desse jeito? A Penina, ela se achava. Na verdade ninguém precisava procurar ela, ela já se achava. Ela dizia, olha, eu tenho um filho, você não tem. Era isso que ela fazia ali com a Ana. Era muito, vamos dizer, orgulhosa. E aí nós olhamos mais uma vez, paramos e olhamos para o texto bíblico e vemos como Deus é fiel.
como Deus trabalha. A Bíblia não fala nenhum dos nomes dos filhos de Penina, e nem vai esclarecer isso depois. Mas a partir do momento que nasce o primogênito da casa, do primeiro filho da família, direcionado da esposa amada, da primeira mulher, começa uma história não somente na casa, diferente na casa de Eucana, mas começa uma história diferente na nação de Israel. Porque a palavra de Deus vai terminar o livro de Juízes, lá no capítulo 25, o último versículo, vai dizer que o povo fazia o que bem agradava aos seus próprios olhos. É assim que termina. Havia ali já uma corrupção generalizada. As pessoas avaliavam, era período de juízes, e cada um interpretava a lei de acordo com a sua própria visão. Está aí um grande perigo de algumas pessoas na atualidade. Como é real essa palavra? Quantas pessoas pegam a Bíblia e avaliam ela de acordo com a sua própria visão, interpretam ela segundo o seu próprio querer. E aí é necessário que Deus levante algum Samuel para estabelecer uma nova regra, para estabelecer um novo tempo, para estabelecer um novo ensino. Qual ensino que Samuel vai ensinar? Samuel, no período lá dos juízes, nós vamos ver que mais é falado, mais de visão, é falado mais de anjo, é falado muito mais de ações espirituais no livro de Juízes do que todo o Pentateuco. O povo estava com uma visão estabelecida, numa fé estabelecida somente em atos sobrenaturais. Não era isso que Deus queria. Deus vai estabelecer o último juiz da nação de Israel e começar uma nova etapa, sendo ainda juiz Samuel, o último deles. Uma nova etapa é estabelecida como? Samuel, ele vai começar um colegiado, chamado Escola de Profetas, para sentar o povo e dizer: chega de visão, chega de tanto viver sobrenatural, é tempo de a gente ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera vida. Ah, não gosto disso não, pastor, eu gosto do reteté, eu gosto do vamos ver. Quem não parou não, irmãos? Teve visão, teve anjo, teve Deus falando. A questão todinha é que agora não havia mais engano, porque estabelecido na palavra, a gente rompe e avança da forma correta. Amém, irmãos? O texto vai dizer que ele amava Ana. E olha só, pai, nós estamos falando aqui, pai que ensina filhos a cultuarem. Ele amava Ana com ações e com palavras. Nós vamos ver Eucana, ele vai falar aí no texto bíblico, ele fala 4 vezes. 4 vezes. E é tão interessante que as formas que ele fala, as expressões que ele se expõe, representam literalmente as ações que ele toma, representa literalmente alguém que ama, alguém que cuida, alguém que protege, alguém que é verdadeiramente um marido a ser seguido, um exemplo a ser seguido. O texto vai dizer em 1 Samuel 1:5, na verdade, aí logo no versículo de número 3, versículo de número 5, desculpa. Versículo de número 5 vai dizer que na hora da adoração lá no templo, capítulo 1, vai dizer que ele dava dupla porção a Ana, porque ele o que, irmãos? Amava. Ele amava. E aí lá no versículo de número 8, ele volta a falar com ela. Ela está triste porque não teve filhos. E aí, não tendo filhos, ela chora. E aí ele olha para ela e diz assim: por que você está chorando, Ana? Por que você não come, a mulher? Você vai ficar magrinha. Não para de ficar tão triste no coração. Eu não sou melhor não do que 10 filhos. Ele estava dizendo: olha, Deus não nos deu filhos, mas eu te amo do mesmo jeito. A questão não é o que você dá para mim, é o que eu posso dar para você. O marido que amava com palavras, amava com ações. A porção dupla era dela. O marido nem preocupa mais com isso, né? Às vezes a esposa pega a água, larga de ser preguiçosa, vai lá e pega. Aí a gente esquece os detalhes no meio da nossa vida, né, irmãos? Não é desse jeito, varões? E a gente precisa relembrar
Normalmente isso aí. E aqui o texto vai dizer exatamente isso. Aí 1 Timóteo 3,5 vai dizer assim: olha, aquele que não cuida bem da sua própria casa, como pode querer cuidar das coisas de Deus? Às vezes a gente pensa que isso aqui só fala literalmente ao obreiro na casa de Deus, né? Mas não é não, irmãos. Isso aqui também está falando literalmente aqueles também que estão dentro da casa de Deus, cultuando a Deus, mas não estão dando o devido valor ao Senhor na sua família. Vocês entenderam isso ou não? E é importante observar isso. É importante viver isso. A Bíblia vai dizer lá no 5,8 de 1 Timóteo, que aquele que não cuida bem da sua própria família é pior do que o infiel, e já negou até a fé. A Bíblia vai dizer que ele é pior do que o infiel. E a Bíblia diz que Deus não gosta dos infiéis. Ele é pior do que ele. Então cuide bem da sua casa, ame a sua esposa. Cultuar a Deus, irmãos, é amar a família também. Cultuar a Deus, prestar culto a Deus, honrar a Deus, é cuidar da esposa lá dentro de casa também. Amém, irmão Igor? Amém, irmãos? Outra questão, ele era levita. A palavra levita significa unido de uma vertente hebraica. Pode também significar aquele que fez voto, ou também sacerdote. Ele veio da linhagem de Coate. Os levitas, eles nasceram de 3 linhagens. Levi, filho de Jacó, teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Os gersonitas, eles eram responsáveis por toda a parte externa do templo, as tendas, os apetrechos que eles tinham que carregar. Os meraritas, de toda a parte interna do templo. E os coatitas serviam no templo. A linhagem de Arão, Coate teve um filho chamado Arão. Arão se casou com uma mulher chamada Joquebede. Joquebede teve um filho chamado Arão, filho mais velho, uma filha chamada Miriam e um filho mais novo chamado Moisés. E o resto da história vocês conhecem. Desta linhagem se estabeleceu os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Da linhagem de Arão, ele teve 4 filhos. Um se chamava Nadab, o mais velho. O segundo, Abiú. Quem conhece a história deles? Nadab e Abiú um dia foram oferecer fogo estranho diante de Deus, foram prestar culto com fogo que não era do Senhor, sabe? Aquele negócio de dançar e não é Deus que está falando, fazer, achar que é Deus que está aceitando, e um culto que de qualquer jeito que Deus aceita. Naquela época o negócio era mais em cima com Deus. O sangue subiu na veia e Deus desceu o fogo do céu, queimou os dois diante do altar. Esse altar era o altar do incenso. Para poder oferecer o incenso a Deus, tinha a forma certa de preparar. Para cultuar a Deus, tem a forma certa de nos preparar diante do Senhor, viu, irmãos? Se prepare direito. Depois tinha mais 2 filhos, Itamar e Eleazar. Eleazar teve um filho chamado Finéias, que vocês vão lembrar lá de Números 23, que um dia a nação de Israel estava corrompida. O Balaão conseguiu introduzir prostitutas no meio da nação. E aí, para manter a linhagem santa, Finéias catou uma lança e matou o príncipe e uma midianita pelo meio com a flecha, para acabar ali com o pecado diante do povo. E aquele zelo de Finéias, filho de Eleazar, ficou guardado no coração de Deus para esse tempo aqui, ó. Para esse tempo aqui. Deus reserva os fiéis no seu coração. Deus nunca esquece de um homem que é fiel a Ele. Deus nunca esquece de alguém que cultua a Ele verdadeiramente. Talvez você tenha vindo, você tenha guardado com zelo. O irmão, esquece o irmão. Faça você da melhor forma possível. Ofereça para Deus o seu melhor. Esqueça da direita, da esquerda. Se o irmão está dormindo, se o irmão está cantando, se o irmão está mexendo no celular, esqueça. Você veio oferecer o seu culto a Deus e não ficar vigiando ninguém. Ofereça seu culto a Deus e da melhor forma possível. Amém, irmãos? Aí nós vamos ver que esse coatita, ele habitava em Efraim. Ele era um levita efraimita. E aqui a gente entende vamos dizer assim, até parece
uma bipolaridade na identidade dele. Ele estava ali, mas era identificado como outra pessoa. E às vezes é assim, irmãos. Às vezes as pessoas vão olhar para a gente e identificar a gente de outra forma. É a linhagem dos santos, mas a pessoa vai olhar para você e vai te identificar como outra pessoa. Vai te identificar você como um crente fraquinho, como aquele irmão orgulhoso, como aquela irmã, ele se acha o tal porque ele ora e fala em língua estranha, aquele se acha o tal porque ele tem vamos dizer assim, um cargo na igreja. Esquece isso. Não se preocupe como as pessoas identificam você. Lembre quem você é diante de Deus. É isso que importa. Amém, irmãos? Lembre quem você é diante de Deus. Os levitas, eles habitavam entre as outras tribos. E aqui eu acho maravilhoso, algo maravilhoso da parte de Deus, irmã Lilia. Lembra que essa semana eu disse assim para as missionárias, eu chamei as missionárias da igreja e falei: irmãs, eu quero que vocês subam lá para cima do púlpito, fica comigo lá em cima, porque eu quero que o púlpito pegue fogo. Se os homens estão difíceis de pegar fogo lá com a gente, vamos pegar fogo junto. Subir as irmãs. Tá bom, rapaz, o negócio tá, irmãos? Tá ou não tá? Quando a gente pega a linhagem santa, ou a linhagem santa, ela está incluída no meio do povo, ela é como uma fagulha para fazer todo o resto da linhagem santa também pegar fogo. Então a gente precisa desse povo, a gente precisa entender quem somos. E não se preocupa não. Às vezes o irmão da direita, da esquerda não está adorando como você está. Deixa Deus te usar, ora, faz culto. Que quem sabe Deus te toma aí, irmãos. Nesse momento Deus começa a te tomar. E por causa de você, o da direita, o da esquerda, o da frente e o de trás, vai se encher de unção e de autoridade. E vai também se derramar diante do Senhor. Amém? Cultuar a Deus é isso. É ser diferente, entender quem é, estar no meio do povo. Ele era um habitante humilde das montanhas de Ramataim Zofim. Depois, nos outros textos bíblicos, esse lugar vai ser, vamos dizer, esse Ramataim Zofim, parece nome de golpe de karatê, né? Ou sei lá, o nome de um espaguete importado. Mas aqui, depois ele vai ser conhecido somente como Ramá. E Ramá significa duas alturas. Essa cidade ela ficava aproximadamente 32 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era mais em cima lá no mapa da nação de Israel. E naquela época o tabernáculo do Senhor ainda não tinha templo. O tabernáculo do Senhor ele foi construído, na verdade estabelecido em Siló. E lá em Siló, que é chamado também lugar de paz, era onde o povo subia para adorar a Deus. E aí é interessante a lição que Elcana vai nos dar aqui. É que ele morava nas montanhas, duas alturas. A palavra, eu li a respeito dessa palavra, e os estudiosos, eles referem que a montanha onde Ramá foi construída, ou estava estabelecida, ela tinha uma visão acima das outras montanhas. Daí o nome Ramá, duas alturas, era alta a cidade. Eu fui na África, lá na cidade de Blantyre, onde meu irmão mora, e só para a gente descer a serra para o vale, lá embaixo, a pastora Olga conhece bem, é quase aproximadamente 1h30 descendo serra. E quando a gente sai da cidade, começa a descer a serra, a gente vê aquela coisa mais linda, o vale, todo estabelecido lá embaixo, da visão que a gente tem do Malawi, até quase a borda de, vamos dizer, de Moçambique. E aqui traz uma lição maravilhosa para a gente, porque ele estava por cima, a visão dele era de cima, mas o texto diz que todo ano ele subia para adorar a Deus em Siló. E para ele subir para Siló, ele tinha que descer de Ramá. Para a gente subir para cultuar a Deus, a gente tem que descer de onde a gente está primeiro. Não adianta a gente achar que é do nosso jeito, estabelecer um culto no nosso orgulho. Às vezes a gente tem que matar mesmo, irmãos. A gente chega, às vezes atrasado, o negócio não está do jeito que a gente quer. Às vezes o tempo já está passando, falta 3 minutos para o pastor acabar aqui, já dá a bênção apostólica, terminar o culto, que 9 horas eu quero ir embora.
E a gente já começa a ficar agoniado. E aí a gente precisa entender que para o culto ser recebido, a gente tem que descer primeiro, para depois subir na presença do Senhor. E essa é a grande lição que Ele nos dá. O texto vai dizer no versículo 1, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: e este homem subia da sua cidade de ano em ano para o quê? Adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Ele fazia isso, irmãos, continuamente. Versículo 21, ele vai dizer de novo, olha: e subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer sacrifício ao Senhor anual, aquele sacrifício anual, e cumprir os votos. Ele era constante. Quando a gente precisa entender isso, viu? Culto dado a Deus é um culto desarmado. É um culto que a gente vem, não é para preocupar com quem está do nosso lado, não. É se Deus está aqui. E a Bíblia diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, aquele que chega presente nele, com o coração quebrantado. A Bíblia diz que o Senhor está perto dele. Então quando a gente chega humilde na presença do Senhor, Deus vai falar com a gente, Deus vai abraçar a gente, o Espírito Santo vai ouvir a nossa oração. Se não está faltando palavra para orar, Ele vai entender o nosso gemido. Se está faltando gemido, Ele vai entender as nossas lágrimas. O certo é que perto estará o Senhor. Amém, irmãos? Eu vou finalizar aqui e eu deixo o resto para a semana que vem. Eu tenho certeza que, eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E quando a gente para aprender, ela tem muito para nos ensinar. Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus. Nós falamos de um homem, e nós vamos falar de outro homem na semana que vem. Nós vamos falar de Eli. Aparentemente parece que Elcana não tinha muito para nos ensinar, mas quando a gente começa a olhar a palavra de Deus, a gente vê que a gente precisa aprender muito. Muito mesmo. O Senhor quer nos fazer entender nessa noite que o culto que Ele quer de nós é um culto verdadeiro. E a temática desse culto, dessa ministração, é pais que cultuam. Nossa responsabilidade para fazer com que nossos filhos repliquem aquilo que nós fazemos é muito grande. Porque em vez em quando a gente vê o filho falando alto, brigando com o outro, ou às vezes fazendo uma atitude errada, e a gente pensa, esse menino está aprendendo isso aonde? E pensando a gente que ele está aprendendo lá fora, e às vezes ele está só repetindo o que ele vê dentro de casa. Você quer o melhor para a sua família? Pais. Eu não sou pai ainda, mas vai ser. Ah, mas meus filhos já estão tudo crescidos. Mas seja um bom pai, adore a Deus, porque você também tem a possibilidade de ser pai espiritual, mãe espiritual. E os seus filhos espirituais precisam ver Deus em você. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a fechar os olhos em nome de Jesus Cristo, orarmos a Deus e colocarmos nosso coração diante dele, dizendo: Senhor, me ensina, assim como Elcana, Senhor, teve os seus acertos, eu quero acertar também. E como ele teve os seus erros, Senhor, eu quero evitar também. Me ajuda a te oferecer o melhor. Meu Pai, eis-nos aqui nesta noite diante de Ti. Meu Deus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Teu santo, excelso e pleno nome. Só o Senhor é merecedor do nosso culto. Só o Senhor é merecedor da nossa adoração. E nós não estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser vistos, aplaudidos por homens. Nós estamos aqui porque, meu Deus, nós viemos para Te ver, viemos para Te adorar, viemos para prestar para Ti o melhor. E o melhor que nós temos, Senhor, é o nosso fôlego de vida. O melhor que nós temos, Senhor Jesus Cristo, é a nossa mente voltada para Ti. Obrigado por nos libertar da nossa mentira, da nossa superficialidade. Obrigado por nos alertar que não é, Senhor, em dogmas, que não é, Senhor Jesus Cristo, em repetições que o Senhor atua. O Senhor quer novidade de vida. O Senhor, meu Deus, quer um culto e um mergulho profundo. O Senhor quer que nós venhamos buscar do âmago da nossa alma
para oferecer para o Senhor o melhor, e não é daí para cá, é daqui para aí, é evocando o teu nome, é dando ao Senhor a glória, é dando ao Senhor o louvor, é reconhecendo quem o Senhor é no nosso meio. Meu Deus, nós somos a criatura, as criaturas que recebemos, meu Deus, a adoção de filhos de Deus, e nós queremos, Senhor Jesus Cristo, alimentar essa expectativa, sabendo que esse culto começou aqui, mas ele, meu Deus, vai um dia continuar na eternidade diante do Senhor. Por isso nós te pedimos, nos dê um coração fiel, um coração sincero, a disposição para, meu Deus, tomar as atitudes corretas e mudar, Senhor, mudar, converter o nosso caminho e te honrar em quem nós somos e em quem principalmente o Senhor é para nós. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, no meio da nossa família, na nossa casa, no meio da tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém.